Os 5 pilares de tratamento na medicina chinesa são fitoterapia, acupuntura, dietoterapia, atividade física e meditação. Então vou falar um pouco sobre a meditação, porque ela é um item muito importante dentro do tratamento da medicina chinesa, porque muitos padrões de desequilíbrio começam pelas emoções. Então ter o controle da emoção é muito importante e isso a gente consegue através da meditação. Algumas sugestões que eu falo para os meus pacientes são: como a maioria das pessoas não tem tempo, eu peço para a pessoa tentar meditar em casa. Você pode seguir algum aplicativo. Então, como meditar em casa? Eu peço que fique olhando para um vazio, olhar para uma parede em branco e tentar ficar 5 minutos sem pensar em nada e fazer isso todo dia, ou pelo menos toda noite antes de dormir, 5 minutos olhando para a parede e não pensar em nada. Isso já é um tipo de meditação. Uma vez eu ouvi palestra de um monge tibetano e os monges eles ficam meditando o dia todo, estudando como se medita, entendendo o sentido da meditação. E ele falou muitas coisas interessantes sobre a meditação. Existem 3 níveis de evolução e basicamente a gente tenta tirar as emoções ruins dentro da gente. O nível 1, o mais básico, é como se a gente tentar, através das nossas crenças, nossas religiões, desfazer a emoção ruim dentro da gente. Então, você pode ficar rezando, pedir para que a gente não sente raiva, ficar pedindo para a gente não sentir ódio e através eliminar essas emoções. Mas o nível 2, que é um nível intermediário, é você tentar usar a razão para tirar essas emoções. Então a razão seria, por exemplo, uma pessoa fez uma coisa ruim para você, e você, em vez de sentir raiva, você tenta, através da razão, entender por que a pessoa fez uma coisa dessa. Você pode entender que talvez a pessoa teve um dia ruim, talvez ele não teve uma educação que faz com que ele seja daquele jeito, ou ele teve algum problema recentemente, e você entendendo, tentando entender que a pessoa está passando por uma fase difícil, então você consegue entender por que a pessoa foi daquele jeito, te agrediu, foi agressivo, e com isso você passa a não sentir mais raiva ou emoções ruins, porque você entende que a pessoa está tendo uma dificuldade e você percebe que não é uma relação direta para você, apenas reflexo do que ele pensa, do que ele está passando. Então você passa a não sentir mais raiva ou o ódio da pessoa. Esse seria o nível 2 de entendimento, de tentar tirar as emoções. E talvez esse é o nível que a gente chega, porque o nível 3 é o nível mais avançado que só os monges chegam, Eles acham que tudo isso é uma ilusão e eles simplesmente não têm emoções ruins. Nós que somos, ou que não somos monges tibetanos, não ficamos meditando todo dia, podemos usar o nível 2 para a gente entender. Então, por exemplo, quando acontece uma coisa ruim com você, porque alguém fez alguma coisa e você ficou pensando, e você se convenceu, e entendeu, e você passou a não ter mais raiva da pessoa. Só que isso te custou o dia inteiro, Você ficou o dia inteiro pensando, até que finalmente você se convenceu, Mas quando isso acontecer de novo, um fato semelhante acontecer de novo, você vai pensar de novo, só que você vai conseguir pensar muito mais rápido, porque você já pensou o dia inteiro uma vez. Então, provavelmente, segunda vez, você vai demorar meio dia para entender
chegar a uma conclusão, porque você já tinha pensado tudo isso. E quando acontecer de novo, provavelmente você vai resolver isso em 1 hora, porque você já tinha pensado da outra vez. Então esse exercício vai te facilitar a desfazer emoções ruins em você. Então depois de você já ter praticado muito, e se acontecer de novo, você vai chegar a um nível que você vai resolver isso com alguns segundos, porque você já tinha pensado, exercitado tudo isso. E sabemos que as emoções ruins são causas de desequilíbrio. Então ter domínio sobre isso é fundamental para o nosso equilíbrio no seu tratamento, né? É importante lembrar que não é fingir que não está sentindo, porque dá na mesma. Você realmente tem que conseguir superar, desfazer suas emoções ruins, para você poder manter sempre a paz interna, a paz espiritual, né? Para vocês poderem manter o equilíbrio na sua vida. Se você está com um problema na cabeça que não para, você entra num templo e lá eles ficam lendo aquelas mantras, né? Mantras repetindo. Então, quem está lá dentro ouvindo aquelas mantras não consegue pensar nos problemas, porque aquelas mantras ficam rodando dentro da sua cabeça. É um tipo de meditação. Jogar futebol, né? Você está jogando futebol, você está pensando no jogo. Você não está pensando no seu problema, é um tipo de meditação, porque você desligou dos seus problemas. Ou se você está ouvindo uma música ou ler um bom livro, você pode parar de pensar seus problemas, é um jeito de meditação. Focar em alguma atividade que você gosta de fazer, para não pensar em problemas ruins, também é válido, né? Mas olhando para a parede, ficção é um treino, né? É um treino. É de dominar a sua mente, porque justamente ou a mente domina você ou você domina a mente. Quando você aprende a meditar, você começa a ter o controle de sua mente, então você consegue selecionar as coisas que você quer pensar, né? É um domínio somente. E ficar 5 minutos na parede é um exercício, é como treinar, jogar futebol, você treina a meditar.